cachorra, sapatão. Ah, porque tu é Maria Macho, tu é sapatão. Bichinha, boiola, né, viadinho. Debochava, te excluía muitas vezes de grupos, de trabalhos em grupo, não queriam fazer trabalho com você, não queriam ter uma proximidade maior com Tu você. nunca vai ouvir alguém falando viado. A inflexão sempre vai descer. Sempre a boca, assim, é aquele nojo, é aquele escárnio. Isso dói na alma, numa violência. Quando a gente começa a descobrir a nossa sexualidade, tudo muda. Então, até a terceira série eu tinha um determinado grupo de amigos, mas no início da quarta e na quinta tudo começou a mudar porque a gente vai crescendo e a gente vai mudando. E antes mesmo de eu me descobrir gay, homossexual, a minha mãe já sabia, já tinha desconfianças. Eu sempre gostei de mulheres, eu nasci com isso. Não escolhi, obviamente. Desde que eu comecei a começar a entender as relações pessoais, eu notei que havia alguma coisa de diferente em mim. Desde muito cedo eu comecei a sentir esse outro olhar das pessoas, sabe? A exclusão, amigos deixando de te querer por perto por causa disso, pela vergonha, a exclusão, o comentário dos professores na sala de aula, os olhares e tudo mais. Na escola, desde na quinta série, na quinta, sexta série, que o pessoal começou a dar os beijinhos, aquela coisa toda, eu não fazia porque eu nem lembro como, nem quando, mas alguma hora, eu acho que conforme você vai convivendo com as pessoas, você vai pegando esse preconceito, né? Não, você não pode. Você nasceu com, sei lá, o pênis, né? E aquele garotinho, ele também tem pênis. Então não pode você sentir atração e querer se casar com ele. Né? Numa época, quinta série, a gente estava começando a aprender sobre sexualidade. Eu acho que na quinta série, quando eu me apaixonei pela primeira vez por um garoto, eu entendi quem eu era, que eu era gay, que eu me atraí por homens, mas eu não contava pra ninguém, não porque eu achava que isso fosse errado, mas porque eu já sabia, já entendia que isso era um problema, que as outras pessoas não iam entender o fato de eu gostar de outro garoto. Eu não sabia se eu gostava de meninos, se eu gostava de meninas, nessa questão da sexualidade, mas como eu já era diferente pelos meus trejeitos e por eu ser alguém mais sensível, como posso dizer, do que uma outra pessoa, do que um outro menino, eu sempre ficava de fora dessas convenções sociais. Eu acho que assim, eu não era assumida na época, né? Sim, eu era muito criança, não tinha nem noção, mas eu ouvia muita piada, tipo viadinho, bicho, essas coisas, e eu era agredida muito. Eu chorava de noite, na hora de orar, pedindo para Deus ou para Ele me consertar, né? Que na realidade não é defeito, ou para Ele me consertar, me fazer ser uma guria como todos queriam que eu fosse, ou para ele deixar eu ser o guri que eu sempre fui, mas para ele não me deixar vivendo aquilo, sabe? Fugia da aula de educação física para ir na biblioteca, para ficar lendo. A gente tinha que fazer um trabalho em grupo, eu ia conversar com a professora se eu podia fazer o trabalho sozinho. Eu não me encaixava no grupinho das meninas e também não me encaixava no grupinho dos meninos, porque os meninos não deixavam eu participar da roda deles, né, dos guri, porque pra eles eu era uma menina, mas aí as meninas não deixavam eu participar do grupo delas e também não me interessava as coisas que elas faziam, mas eu tentava pra me enturmar, mas elas não deixavam justamente já por causa desse meu jeito e porque eu não fazia o estilo para andar com elas. Eu já cansei de fazer o caminho maior, tipo, subir uma escada para descer na outra, justamente para não ter que passar naquele grupo que eu sabia que ia me provocar de alguma forma e que eu me sentia ameaçado, que eu sentia que eu poderia ser atacado fisicamente em algum momento. Então, sim, eu percebia.
E eu percebia as piadas, eu percebia aquela brincadeira com um tom de verdade. Eu percebia aquela ironia mais ácida, assim, que, tipo, largar aquela mensagem, assim, tipo, largar na roda, tipo, o viado. Era muito fácil perceber. Houveram diversos momentos em que nós não podíamos participar de atividades, por exemplo, como numa festa, em que a turma inteira organizou esse evento dentro da escola, sem a supervisão de professor, e simplesmente não deixaram a gente entrar. Eu lembro que nós ficamos pra fora e eu liguei pra minha mãe chorando, porque a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, por que a gente não podia entrar na festa? E eu precisei ligar pra minha mãe, que estava em casa, sabe? Sendo que a escola deveria ser um ambiente em que a gente encontrasse pessoas que são capazes de nos dar esse suporte. Aí a gente vê, tipo, os adolescentes, a estatística de adolescente homossexual que se mata. A gente percebe isso. Falta muito contato com a criança. Falta muito contato com a criança. Tanto de família, quanto de escola, quanto da sociedade em geral. Eu conheço várias que foram expulsas, várias travestis que foram expulsas de casa, vários trans que foram expulsos de casa, várias lésbicas que sofreram algum tipo de abuso. Eu tenho uma amiga que contou na Marcha das Vadias todo o abuso que ela sofreu e depois ela se matou. O problema maior que eu enfrentei na escola, referente a preconceito, foi com o preconceito vindo de cima, né? Com pessoas que eu não podia debater, que eu não podia bater de frente, que eu não podia fingir que não estavam ali, que era normalmente o corpo docente. Quando eu ia contar alguma situação de, tipo, ia na coordenação, e daí eu falava, aconteceu tal coisa, fulano falou tal coisa. Era eu que ficava 3 horas na coordenação, ouvindo o que eu precisava fazer, ouvindo como é que eu precisava me comportar, ouvindo o que eu precisava dizer. A culpa era minha. Tem também aquele problema de você ter vergonha de chegar até a diretoria e expor o que está acontecendo. Você se sente mal, além de você estar sendo motivo de chacota, você ainda tem que chegar até a diretoria ou até um professor e relatar o que está acontecendo. Então é complicado isso. Mas das poucas vezes em que algum professor percebeu esse tipo de atitude, não foram tomadas providências nenhuma, que eu me lembre. Ao longo de todo o ensino fundamental, eu não lembro de nenhum professor ou diretor ter tomado alguma atitude. Professores nunca identificaram essa diferença. Talvez até notassem, mas iriam fazer o quê, né? Eles foram bem, assim, legais comigo depois que meu pai foi na escola. Mas antes disso eu lembro que eu ia até a secretaria, diversas vezes eu fui, pedi para me tirarem da sala, para me trocarem de turma, e eles achavam também que era só mais uma reclamação, que aquilo não tinha um peso. Eles não paravam para me escutar em relação àquilo, sabe? Não levavam a sério aquela questão. Até que chegou um momento que eles viram que era sério, quando a família precisou intervir na escola, sabe? E eram coisas que a escola não discutia, né? Era uma coisa que a escola mesmo, vendo aquilo acontecer, não falava para parar, não falava que aquilo não estava certo. Era uma coisa que ficava do jeito que estava, sabe? Ficava quieto e não tinha discussão. Falta de preparação dos professores é o que mais acontece. Os professores não sabem como lidar e omitem o que acontece com as crianças, sabe? Aquele menino mais afeminado, aquela menina mais masculina. Nós éramos vistos como o problema, sabe? Sendo que, na verdade, nós éramos vítimas quando tudo isso aconteceu. E as atividades que tentaram reintegrar a turma foram uma catástrofe, porque fizeram ao contrário, sabe? Os efeitos foram totalmente ao contrário. A gente conseguiu se distanciar ainda mais deles e foi uma experiência bem desagradável, enquanto criança, enquanto estudante, enquanto amigo, colega.
a escola se omite muito isso, porque um problema não se torna um meio de discussão e combate, se torna um problema. Você vai ser sempre o problema, porque se te ridicularizar, o que eu vou falar? O que o professor vai falar, né? Então eu enxergo isso que acontecia naquela época. Eu tive uma professora de língua portuguesa que ela falava abertamente que que coisa feia, esses gays, esses viados, na sala de aula, sabe? Como que a gente, né? Não tem como a gente querer, não tem como se sentir protegida, né? Ali num ambiente como aquele. Então ela se negou a me dar aula na 4ª série. Porque, segundo ela, eu era diferente, eu era estranho e eu só incomodava dentro da sala de aula. E eu não abria a boca dentro da sala de aula. Então, ela sim teve um desenho que eu fiz da minha família, todo de palito, uma criança de 7 anos de idade. Ela pegou e escreveu embaixo Família Palito, junto no mural assim com os desenhos de todos os meus colegas. Chamou minha mãe na escola, isso antes de acontecer tudo isso, e falou que não me aceitava mais dentro da escola com o parecer de um psiquiatra de que eu era uma pessoa normal. Nessas palavras. Aí eu precisei ir para um psiquiatra, daí a gente foi, aí minha mãe. Aí eu comecei a fazer terapia com uma psicóloga. Aí que eu voltei pra escola, fiquei uma semana na escola. A evasão de pessoas trans é a maior evasão do LGBT. Porque muitas começam a transicionar mais cedo, tipo, com 14, 15 anos, então a partir daquele momento elas não frequentam mais a escola, porque elas sabem que vai ser muito mais difícil do que era antes. É fato, a evasão escolar de travestis e mulheres trans é gigantesca. Até teve um episódio do banheiro, que foi bem chato, que um pai ou uma mãe, sei lá, ligou pra escola e disse que tinha um menino indo no banheiro das meninas e não tinha gostado. E daí a diretora veio e falou, foi horrível. Fizeram uma mesa redonda na minha sala, sabe? Com uma professora, a psicopedagoga, a diretora. Eu só ouvi, balancei a cabeça. E daí eu parei de ir no banheiro na escola. Por solicitação da diretoria. Pedindo que eu usasse o banheiro masculino, mas eu não ia usar o banheiro masculino. Parei indo no banheiro. Por exemplo, tu vai lá estudar e teu nome na chamada tá João. Vão te chamar de João, vão te tratar de João. Em trabalho que tu vai ter que apresentar na frente da turma vai estar João. Em banner que vai sair e vai ficar no corredor vai estar João. Entende? No autoatendimento lá que tem tua fotinho e qualquer aluno pode ver, vai estar João. E não é você. Como é que tu não vai se sentir mal e não vai querer sair? Vai querer parar de estudar? Entende? E a vida hoje em dia já tá difícil pra quem estuda. Imagina pra quem não estuda, sabe? Eu fico pensando, se eu tivesse falado, né, eu não sei o que teria acontecido. Provavelmente o que acontece com todas, prostituição, se tiver sorte em sobreviver, né, porque cada dia a gente vê... É um pouco do que eu disse antes, né? Tipo, esses traumas que tu sofreu no ensino médio, no ensino fundamental, acabam te bloqueando, criando uma barreira, né? Para que você continue os estudos, para que você inicie uma faculdade. Então isso é bem complicado, porque vocês mesmos que são estudantes de uma faculdade, quantas trans vocês veem no curso de vocês ou na instituição toda, no caso? Não se vê. E por mais que se veja, digamos, eu decido fazer uma faculdade de Direito, faço Direito, me formo, faço toda a especialização, graduação que é necessária. Quem é que vai contratar uma advogada trans depois? Então é todo um caminho, não é só o estudo, só a faculdade, é todo o teu futuro depois, entende? Então tudo isso tem que ser trabalhado desde lá do ensino fundamental, desde o início de tudo, sabe? Um olhar mais humano, porque é um processo psicológico e toda pessoa que está se descobrindo precisa de apoio. Então, um olhar mais humano, não um olhar somente profissional,
mas leve a afetividade ao seu aluno. O aluno vai precisar disso. A gente precisa observar a criança. A criança não vai se isolar por qualquer coisa. A criança não vai se isolar porque ela acha que ela precisa se isolar. Mas ela vai se manter em isolamento quando as pessoas estão isolando ela. Até para os professores, assim, para a diretoria, eles relevam até porque é coisa de criança, sabe? Ai, criança é assim mesmo. Criança percebe, criança julga, criança fala, é muito franca. Mas não é assim, não é o correto. A criança tem que estar, pode julgar, mas tem que saber que ela tem que respeitar. Tem uma diversidade, nós vivemos num mundo diverso, de pessoas diversas, culturas diversas, então tem que respeitar o jeito de cada um de ser. É não ser omisso quando vê um caso acontecendo, sabe? É discutir mais isso dentro da sala de aula, não buscar a neutralidade, porque ela não existe, você precisa tomar partido sobre isso, sabe? Você precisa falar sobre isso com os teus alunos. E quando você perceber que um deles está sofrendo com isso, tu tem que conversar com esse aluno, tu tem que buscar fazer ele entender que ele não é menos, que ele não está errado, que ele não tem culpa dessa situação, sabe? Que ele tem que ter orgulho, que ele tem que levantar a cabeça, que ele tem que continuar procurando seus sonhos, sabe? Eu acho que isso é o mais importante, assim. Tente abordar esse assunto, né? Mas de uma forma que mostre que você vai acolher aquela pessoa, se ela, né? Poxa, se o mundo, se os pais, né? Como no meu caso, a família, a igreja, toda aquela pressão, você tem que ficar, eu tinha que ficar recuada, né? E no meu mundinho, na minha bolha, falar, não, peraí, eu tô aqui, né? Se um dia, por um acaso, você quiser falar, eu tô aqui. É claro, também não vai forçar a pessoa, né? Ah, você é gay, você é lésbica, você é trans, não. Mas abordar isso, perceber o que tem um aluno, mesmo que não tenha, né? Mas conscientizar é muito importante, dar informações, né? O preconceito, eu acho que a gente só vence, né? É aquilo, quando você dá o conceito correto das coisas, né? Você tira esse pré-julgamento e as pessoas vão entender, né? O que realmente é ser LGBT, o respeito, né? Mostrar que você respeita, que isso não é uma coisa anormal como a sociedade quer que pense, né? Não deixem que eles fiquem retraídos, sabe? Que incentivem. O professor tem um poder muito grande, sabe? De incentivar o aluno a ser quem ele realmente é, a incentivar ele para ter um futuro melhor, sabe? Eu acho que o professor, ele não precisa ter medo de falar com esse aluno, sabe? De perguntar se está tudo bem, de chegar para ele no corredor e ver se ele precisa de alguma coisa. Porque esse apoio que eu tive em casa, da minha mãe e desses meus amigos, muitas pessoas não têm, sabe? Porque é onde a gente faz amizades, é onde a gente vai se descobrindo e a gente amadurece aos olhos desses educadores, sabe? Então a gente passa muitos anos, o quê? Mais de 10 anos dentro de uma escola. E esse professor acompanha você muitas vezes, desde quando você é pequeno até quando você é adolescente, sabe? Então ele consegue ter noção daquilo que você está passando, o que está acontecendo na tua vida. E se ele fica com medo de chegar nesse aluno e perguntar para ele o que está acontecendo, pode ter certeza que ele vai estar fazendo muita falta para esse aluno, sabe? Porque o aluno gosta de ser reconhecido, ele gosta que o professor note que ele está ali, sabe? Que ele não é mais uma multidão. A primeira coisa é o diálogo. O diálogo, procurar primeiro conversar com seus alunos e saber entender, só que muitas vezes os próprios alunos vão omitir o que está acontecendo. E cabe o professor ter essa sensibilidade de observar, porque independentemente do que eu penso ou do que o aluno vai me falar, enquanto eu observo, eu consigo entender uma turma, como a gente observa a vida inteira, né? Então, assim, é essa a ideia, você observar, e o não menos importante é ter vergonha na cara, bem sincero. Ter vergonha, saber que você está assumindo uma profissão aí que é responsável por formar opiniões e observar esses alunos e fazer com que eles pensem criticamente, né? Criticamente sobre o que está acontecendo. Ele tem que se preparar, sabe? Tem que ser pulso firme, não com a criança ou com o adolescente que está passando por isso, mas com as pessoas ao redor, sabe?
tem que se presenciar algum ato de discriminação, tem que pegar e conversar com a turma, dizer que a gente é normal, a gente nasceu assim, a gente não fez nada de errado, sabe? Tem que ensinar, sabe, para as crianças que isso é normal, que não importa se o colega gosta de brincar de boneca e a menina gosta de brincar de carrinho. Isso não vai mudar o caráter da pessoa.